Estamos de volta com o programa O Melhor da Manhã e já está aqui comigo a bela professora, é a Bela e a Fera, Andresa Tavares. Você também é lindo, Batalha, não diga isso. Doutora Andresa, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao programa O Melhor da Manhã. Bom dia, Batalha. Bom dia, telespectador. Eu gostaria de iniciar a minha fala saudando aqui a família, né, entregando os nossos sentimentos, as nossas condolências à família do grande artista potiguar, Dorian Gray, que partiu nesta última madrugada, como você falou aqui no primeiro bloco do programa. Fica a nossa gratidão a esse grande homem potiguar, que vai deixar assim um legado enorme do ponto da arte, né? E também da poesia. Sim. E eu tenho convicção de que o povo potiguar, de maneira geral, vai ter muitas memórias extraordinárias, né, dessa pessoa, desse guardião da nossa cultura potiguar. Não tenho dúvida de que Dorian vai inspirar enormemente muitos dos nossos estudantes, né, dos nossos artistas, daqueles que já nascem vocacionados e daqueles que não nascem vocacionados, mas que depois se descobrem apreciadores de arte, porque Dorian Gray é esse nome que nunca vai ser esquecido pelo povo potiguar, em função da grandiosidade, da sensibilidade artística, não é, com que ele presenteou o nosso povo. Então, fica aqui o nosso sentimento. O quadro Educar em Ação não poderia deixar de mencionar essa grande perda que nós tivemos, o povo potiguar obteve, né, nessa última noite, viu, Batalha? Ok. Professora, o que nós temos aí para esta terça-feira? Muito bem. Então, o quadro Educar em Ação, o objetivo dele é sempre trazer o assunto que está em alta no campo da educação. Todo mundo que está do outro lado da telinha sabe que semana passada aconteceu um movimento em educação muito forte, que foi o resultado do Enem. No último dia 25, na última quarta-feira, o Ministério da Educação lançou as notas do Enem. E eu também tenho convicção de que nem todo mundo que está do outro lado da telinha tem os esclarecimentos mínimos e suficientes para que se compreenda o que é o Enem. Então, Batalha, quadra Educar em Ação hoje escolheu conversar um pouquinho sobre o Enem, para que quem esteja aí do outro lado da telinha, e você também, não é, que é mais da área da administração, do jornalismo, possa também compreender um pouco mais sobre esse mecanismo de avaliação. Vamos conversar sobre isso? Vamos lá, temos imagens. Temos imagens. Eu tive o cuidado de colocar aqui alguns quadrinhos, porque sempre torna mais didático o nosso diálogo, né? Então, sim, o Enem é um mecanismo de avaliação que foi criado, não é tão jovem assim, ele existe, na verdade, desde 1998, mas lá em 98 ele era uma opção, né? Ele era uma opção, o estudante começava a poder participar desse mecanismo já desde o primeiro ano do ensino médio. E quando foi agora, a partir do ano 2000 para cá, 2009 para cá, o Enem ele passa a ser a prerrogativa absoluta para o ingresso dos estudantes do ensino médio na educação superior. Você acha, a sua opinião, o Enem uma forma correta, mais democrática para o estudante ter acesso à universidade? Sim. De fato, o Enem ele tem inúmeros aspectos positivos, né? Por exemplo, um ponto forte que eu considero, e de todos o mais forte, é o fato da perspectiva da prova trazer uma versão multidisciplinar, né? Ou seja, cada quesito do produto textual que o estudante recebe, ou seja, da prova, ele faz com que o estudante ele verdadeiramente pense sobre diferentes áreas do conhecimento em um enunciado só, em uma questão propositiva só. Isso faz muito bem as sinapses dos estudantes, isso provoca muito mais desenvolvimento, isso faz com que as escolas tenham muito mais compromisso em formar o aluno nos anos finais do fundamental e no ensino médio, porque esse aluno precisa pensar na complexidade, na conexão dos conhecimentos, né, nas fronteiras dos saberes, e isso faz com que os sujeitos se desenvolvam muito mais. Um outro ponto forte, né, além dessa relação dos saberes, é a relação desses múltiplos saberes com o cotidiano. Então, traz para dentro desse mecanismo avaliativo a história da existência das pessoas, né? Então, assim, as práticas, o cotidiano, os conhecimentos do dia a dia. Então, mostrando que o grande objetivo do conhecimento escolar é nada mais, nada menos de que facilitar e tributar para a qualidade de vida das pessoas. Então, facilitar a compreensão da realidade, a compreensão da existência, a compreensão dos fenômenos nos diferentes campos, seja da natureza, seja do mundo do trabalho, seja da linguagem, seja da arte, seja da matemática. Então, para que estudar? Para que existe a instituição
sistematizada pela humanidade escola. Existe para que as pessoas frequentem seus muros, né, internos, e que a partir dali elas possam ter elementos psicológicos suficientes para o enfrentamento de uma realidade do cotidiano de uma forma mais segura, né, de uma forma mais esclarecida, mais intencional. E aí o Enem, com esse exercício... Nós temos imagens aqui, produção. Que os corretores, que os elaboradores da prova promovem, né, que é exatamente essa articulação dos múltiplos saberes das diferentes áreas do conhecimento lá da escola, com o cotidiano, com a existência das pessoas, com os fenômenos sociais, com os últimos acontecimentos. Eu gosto muito desse fluxo, desse movimento. Isso democratiza o processo. Em contrapartida, se as escolas do ensino médio não estão em sintonia com essa proposição de avaliação, aí tudo cai por terra, né? Tudo deixa de ter o seu grande sentido de existência, porque... Professor, agora deixa eu lhe fazer uma pergunta, lhe interrompendo. Muita gente questiona muito o acesso da universidade, dos estudantes americanos às universidades americanas. Como se dá esse acesso dos estudantes americanos para as universidades? Porque muita gente acha que termina o segundo ano, já entra direto na universidade. Como é que funciona? Porque é uma dúvida que muita gente pergunta. Eu, particularmente, eu não sei responder. Aproveitar aqui a presença da senhora. Então, a gente vai responder essa pergunta na semana que vem. Pronto. Então, porque eu também preciso investigar como é que funciona esse mecanismo, né, de transposição dos estudantes do médio para o superior lá na realidade dos Estados Unidos. O fato é que aqui no Brasil, hoje, predomina o Enem, com exceção de alguns casos, por exemplo, os cursos de medicina, em que ainda existem vestibulares, né, específicos. E aí termina que o Enem, aqui no Brasil, Batalha, ele termina funcionando como um monitor, né, um termômetro de avaliação daquelas escolas que realmente estão mais sintonizadas com esses interesses que o Ministério da Educação coloca, né, que é formar para a vida, formar para o pensamento da complexidade, e as que não estão sintonizadas, a partir exatamente do desempenho dessa nota, né, que é gerada pelo aluno. O Enem, cada estudante que se submete ao Enem, ele se submete a 2 desafios, que é o desafio da prova objetiva, em que eles fazem as provas das diferentes áreas. Objetivas é aquela famosa provinha de marcar. E também fazem, no segundo dia de prova, né, um segundo desafio, que é a escrita, o texto escrito. Esta redação, ela também é avaliada e pontuada, né? Então, diferentemente da prova objetiva, que quem faz a leitura é o sistema óptico, né, dos pontinhos lá, dos gabaritos, na prova escrita, quem faz a correção são bancas, né? E aí, como é que acontece? A gente também quer conversar um pouquinho sobre isso. O Ministério da Educação designa uma banca tripartícipe, ou seja, de 3 pessoas que recebem a mesma prova e fazem a correção. Essa prova, os 3 avaliadores, eles corrigem individualmente, cada um pondera uma nota de 0 a 10. Pelo menos 2 desses 3 avaliadores precisam aferir notas em que as suas discrepâncias sejam menos de 2 pontos. Se os 3 avaliadores corrigirem a prova e cada um mensurar uma nota para essa redação que divirja uma da outra, que se diferencie uma da outra, em mais de 2 pontos, essa banca tem que ser refeita. Então, essa prova segue para uma outra propositura de banca. Caso a banca que corrigiu a avaliação do Enem, a redação do estudante do Enem, dos 3, pelo menos 2 aferiu, por exemplo, um aferiu 8, um aferiu 6,5. Né? Então, existe uma diferença de menos de 2 pontos entre os dois. Então, essa banca já está em validade. E aí, como é que a gente estabelece o valor final da nota da avaliação? Soma as 2 maiores notas da banca, que não teve, né, distorção dessa pontuação que foi aferida, e se estabelece a média aritmética dessa soma. Os critérios que esses professores da redação utilizam são 5 critérios que estão lá dispostos na página do Ministério da Educação. Eu lembro bem aqui que, por exemplo, tem que ser as questões ortográficas, as questões de ordem de coesão, ordem de coerência, a ordem da própria semântica do texto, né? Essa coisa de fazer evoluir o pensamento que se quer desenvolver a partir do tema da redação que é proposto. O tema da redação, por sua vez, também está dentro daquele outro assunto que a gente já falou aqui, que é a ideia de trazer tanto o conhecimento interdisciplinar, de preferência multidisciplinar, com
ações, fatos, acontecimentos que foram destaques, né, no último ano, vividos pelo povo nacional ou pela conjuntura mundial, certo? Então, sempre tem esses critérios aí que são respeitados. Professora Andres, nosso tempo, infelizmente, esgotou. Eu vou deixar uma pergunta aqui para a senhora responder na próxima terça-feira. Se essa concorrência muito alta no Enem se dá pela escassez aí muito grande do número de vagas nas nossas universidades federais, e também esta pergunta também para a próxima terça-feira, como funciona o ingresso do jovem na Universidade Americana. Isso. Agradeço a sua presença ao vivo no programa O Melhor da Manhã. Nós que agradecemos, e a gente segue conversando sobre Enem e ensino médio. É um assunto, Batalha, que realmente precisa de alguns esclarecimentos. A gente sabe que na TV as pessoas não encontram esse espaço para dialogar sobre isso. A gente vai trazer mais sinalizações sobre isso no programa que vem, porque não deu para esgotar nesse não. Ok, não sai daí que no próximo bloco eu vou conversar com o empresário Jacques Pessoa, da JF Valet, a maior empresa de valet aqui do Rio Grande do Norte. Até o próximo bloco.